7h43, Câmara Total de volta ao vivo e a Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vinda, bom dia com as notícias da metrópole, de histórico ontem, de histórico hoje, com o começo da vacinação na cidade de Campinas. Mas, infelizmente, os casos, eles continuam acontecendo, por isso que nós vamos atualizar no nosso país, no estado de São Paulo e, claro, no município de Campinas, Mirna. Bom dia, Gabriel. Bom dia você aí de casa. É isso mesmo. Olha, a gente está comemorando a todo momento o início da imunização em todo o país, né? Alguns estados ainda aguardam aí a chegada da vacina, mas São Paulo, Campinas já recebeu ontem. Nós aguardamos aqui na cidade também as vacinas que serão direcionadas à rede básica de atendimento, com a vacinação dos profissionais da saúde aqui da rede municipal de saúde, também das pessoas idosas, quilombolas e indígenas aqui em Campinas. Mas até que tudo isso venha a fazer efeito, os números continuam crescendo no país, na nossa região. E olha só, de acordo com o Ministério da Saúde, até esta segunda-feira, o país somava 8.511 casos, 511.770 casos da Covid-19, com 210.299 óbitos. São 23.671 novos casos em 24 horas registrados no Brasil. Aqui no estado de São Paulo são 1.628.272 casos da doença e o estado somava até esta segunda-feira 49.987 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, que compreende 20 municípios. Olha só, na nossa região, 136.247 casos confirmados da Covid-19 e até esta segunda-feira, Campinas registrava 55.995 casos da doença. Indaiatuba aparece na sequência com 12.587, Americana com 9.859, Sumaré 8.958, Santa Bárbara do Oeste 8.912, Hortolândia 6.802, Paulínia 5.532, Valinhos 5.322 e na sequência cidades com menos de 5.000 casos. Itatiba, Vinhedo, Cosmópolis, Jaguariúna, Nova Odessa, Montemor, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho com 1.080 e apenas Olambra e Morungaba continuam sendo os municípios com menos de 1.000 casos da doença. 648 em Olambra e 321 em Morungaba. Agora a gente vai falar dos óbitos na RMC. Aqui até esta segunda-feira foram 3.598 mortes confirmadas pela Covid-19 e Campinas registrava 1.560 óbitos. Indaiatuba, 315, Sumaré, 304, Santa Bárbara do Oeste, 255, Americana, 236, Valinhos, 212, Hortolândia, 194, na sequência cidades com menos de 100 óbitos na RMC. Paulínia, Nova Odessa, Itatiba, depois aparecem Cosmópolis, Vinhedo, Montemor, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra. Lembrando que Morungaba e Olambra, assim como no número de casos, nós temos menos de 10 óbitos nesses dois municípios. Ô, Mina Abreu, na última quinta-feira, aqui no Câmara Total, eu fiz uma entrevista com um infectologista para falar sobre o aumento de casos e de mortes na região metropolitana de Campinas. Na época, estava em 54% de aumento. E hoje, a informação que nós temos é que este aumento, ele permanece, né? Infelizmente, o Observatório da PUC Campinas, Gabriel, que faz esse monitoramento de acordo com as informações enviadas pelo Distrito Regional de Saúde, então esse número continua crescendo. E olha só, de acordo com o estudo feito pelo observatório,
que entre as semanas de 10 e 16 de janeiro, mesmo com o aumento das ofertas dos leitos de UTI, as internações continuam sendo preocupantes. Olha, a média de ocupação em Campinas na semana em leitos SUS foi de 87%, no SUS estadual 96% e 78% nos hospitais privados, uma média total de 82% aqui na cidade de Campinas. Apesar de ter expandido esse número, ainda até o dia 15 de janeiro, a cidade somava aí mais de 80% de ocupação nos leitos. Inclusive, de acordo com esse estudo, o DRS Campinas é o segundo em número de casos e óbitos no estado de São Paulo. E também em relação ao número absoluto de casos e óbitos por semana, o DRS ficou atrás. O DRS Campinas, que é Campinas e região, começa de Jundiaí para cá, para vocês terem uma ideia de quantos municípios estão nesse DRS. A gente só perde para a Grande São Paulo. Olha, até o dia 16 foram notificados 174.500 novos casos da doença, sendo 4.500 mortes na região de Campinas. Não é aquele quadro que a gente mostra da RMC, que tem 20 municípios. A DRS tem, além desses municípios, outros, como eu já disse anteriormente, partindo de Jundiaí para cá. Por isso que esses números são diferentes do que a gente mostra quando a gente fala de RMC, tá, Gabriel? Então, a gente lembra, inclusive, olha, Santa Bárbara do Oeste e Campinas continuam os municípios com maior índice de mortes, com 131 e 135 por 100 mil habitantes. Então, mesmo com o início da vacinação, tem aqui uma nota do Dr. André, que foi quem você entrevistou na última quinta-feira, disse: a população não pode baixar a guarda. Exatamente, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, a única coisa é que a luz no fim do túnel ela está mais próxima, que seria essa relação com a vacina, mas a gente ainda tem que tomar todos os cuidados. Antes da gente falar sobre pré-cadastro, Mirna, eu abri aqui o site, olha só que bacana, sãopaulo.sp.gov.br e foi criada uma ferramenta digital chamada de vacinômetro. Então, todo mundo pode ter acesso. As pessoas que já foram vacinadas aqui no estado de São Paulo. Neste momento, a atualização aconteceu agora há pouco, às 11 horas e 44 minutos. E até o momento nós temos 4.258 pessoas imunizadas que tomaram a primeira dose. Ainda precisam tomar a segunda dose, mas este é um acompanhamento muito interessante que nós vamos fazer a todo instante. Olha, está acontecendo nesse momento, olha, uma nova atualização. Acabou de atualizar, às 11 horas e 50 minutos, então já o número já saltou para 4.321. Muito bacana, então, que a gente pôde acompanhar ao vivo esta atualização. Então, esse vacinômetro, nessa ferramenta digital que foi desenvolvida em parceria com a Prodesp e aí permite qualquer pessoa acompanhar em tempo real o número de vacinados. É algo muito bacana e muito interessante para a gente ir acompanhando. O site sãopaulo.sp.gov.br. Lembrando que nesse momento esse número representa os profissionais da saúde que atuam no estado de São Paulo e que estão sendo imunizados, e a gente aguarda inclusive a liberação, e aí será feita pela rede municipal de saúde dos municípios a vacinação da população idosa, quilombolas e indígenas. Muito bacana. Sobre pré-cadastro agora na cidade de Hortolândia, aqui na região de Campinas. Isso, olha, Hortolândia já lançou aí como será a vacinação naquela cidade. Olha, o pré-cadastro começou hoje no site www.hortolândia.sp.gov.br. Então, nesse momento, quem deve fazer o cadastro? As pessoas que foram determinadas pelo planejamento do governo, olha, profissionais da saúde e pessoas acima de 60 anos. A expectativa é que o município também inicie a imunização no dia 25 deste mês ainda. Então, faça o pré-cadastro
para então que a prefeitura possa organizar o agendamento. Estão dispensados do pré-cadastro os profissionais da rede municipal de saúde, porque isso já será feito na própria rede, e os profissionais que trabalham em instituições de longa permanência, porque eles também serão imunizados quando os idosos assistidos por essas instituições forem atendidos. Os profissionais da rede municipal de saúde vão ser vacinados nas unidades onde atuam. Olha, a gente tem ali no site da prefeitura, eu vou repetir o endereço, www.hortolândia.sp.gov.br. Ali tem um banner falando da vacinação, é só clicar e aí informar o nome completo, o endereço, data de nascimento, o número do CPF e dizer se é profissional de saúde ou não. Lembrando que todas essas informações serão conferidas pela prefeitura. Então, de fato, a pessoa tem que cumprir todos os requisitos para ser vacinada em Hortolândia, de acordo com esse pré-cadastro. Olha, a gente abriu a página, olha, vacinação contra o coronavírus, pré-cadastro para os grupos prioritários. Então, se você não é do grupo prioritário, não utilize essa ferramenta nesse momento, que a gente sabe que todo mundo está ansioso, né, Gabriel? Mas vai chegar a hora para cada um. Olha, tem como fazer o pré-cadastro e depois consultar ainda posteriormente como vai ser usado, como vai ser esse agendamento. E tem ainda alguns telefones para esclarecimentos. Você que está aí assistindo a gente, eu vou dizer uns 2 telefones. Tem 4, olha, mas 999-76-2276 e o 999-799620 está aí, serviço para você que mora em Hortolândia. Exatamente, apenas para a cidade vizinha aqui de Campinas. Mina Abreu, vamos falar sobre educação agora, porque tem muitos estudantes que estão na expectativa se foram aprovados ou não. Saiu o resultado para qual vestibular? Saiu, na verdade, a gente está tendo hoje para os estudantes das escolas técnicas do estado de São Paulo todo. Na verdade, a gente está falando de regiões, mas todo município que tenha uma ETEC, esse estudante pode conferir hoje o resultado. Olha, ó, vestibulinhoetec.com.br, confira aí se você foi aprovado ou não. A gente lembra que hoje tem a divulgação da lista, a gente está falando da ETEC de Sumaré também, mas lembrando que outras cidades têm essa divulgação também. Então, olha, hoje é a divulgação. Amanhã e no dia 21 é a matrícula para quem passou nessa primeira chamada e o envio da documentação por meio digital. Lembrando que por conta da pandemia, todas as matrículas serão realizadas pelo meio digital. Então, você que passou no vestibular da ETEC da sua cidade, procure as informações e também um meio de enviar esses documentos urgentes. Aí depois a gente tem, no dia 27, o aviso de deferimento ou indeferimento dessa matrícula. Às vezes dá algum problema de documentação, etc. E aqueles que não foram chamados em primeira chamada poderão ser chamados no dia 29 de janeiro, que daí sai a lista da segunda chamada do vestibulinho. São aqueles alunos que querem fazer cursos técnicos oferecidos pelo governo estadual. E tem também boa notícia para quem procura uma FATEC. É importante a gente lembrar que Campinas também já tem uma FATEC. Então, você que prestou vestibular para a graduação também, olha, vestibularfatec.com.br. Só que agora os graduandos, né, quem queira entrar na faculdade é amanhã. Dia 20, divulgação da lista de classificação geral e da lista da primeira chamada dos classificados. E a matrícula acontece nos dias 21 e 22 de janeiro. Você que também prestou o vestibular da FATEC, nós temos FATEC em Sumaré, em Campinas, temos FATEC em Hortolândia. E você que está nos assistindo, tem FATEC na sua cidade? Confira amanhã, então, se passou ou não no vestibular. Vamos continuar falando sobre educação agora, porque chove de perguntas aqui no nosso WhatsApp em relação à volta das aulas de forma presencial ou não.
O secretário estadual de Educação já respondeu essa pergunta, Mirna Abreu? Respondeu, inclusive já foi publicado no Diário Oficial como será a volta às aulas na rede estadual de educação. Olha só, a gente teve aí um posicionamento do Conselho Estadual de Educação para o retorno às aulas. Então, vale esse posicionamento na rede estadual e para a rede privada também. Caso municípios que não tenham conselhos municipais de educação, essa medida também vale para esses municípios. Então, não vale para Campinas ainda, porque Campinas nós temos o Conselho Municipal de Educação para a rede municipal. Então, vamos lembrar, olha, a carga horária mínima anual é de 800 horas para o ensino fundamental e médio, sendo que 1/3 desse percentual deverá ser feito presencialmente. A gente somou aqui, dá cerca de 266 horas aula. O restante deve ser cumprida remotamente, mediadas ou não por tecnologia, e os alunos incluídos em grupos de risco poderão, mediante atestado, realizar todo o processo. Aí, nesse caso dos atestados, não precisa cumprir esse 1/3. Presencialmente ou de forma remota, a frequência mínima dos alunos nas aulas deve ser de pelo menos 75%. Lembrando que na rede estadual de educação, as aulas retornam no dia 1º de fevereiro. E vai acontecer de forma regionalizada, de acordo aí com os departamentos de saúde. A gente sabe que tem municípios que estão na fase laranja, outros na fase amarela. Então, isso também vai ser de acordo com a realidade de cada município. E a expectativa é que nas 2 primeiras semanas dessa volta às aulas, as escolas recebam até 35% dos alunos por dia, dessa capacidade total que cada unidade tem. Então, a gente já tem aí mais ou menos como será. Os alunos, algumas escolas já falam, inclusive, Gabriel, de, por exemplo, fazer rodízio de turmas, rodízio de alunos. Então, a gente aguarda o detalhamento de cada escola, de como vai ser. Olha, um dia vai alunos de determinados anos ou não, mas a gente aguarda como será a organização, assim, mais detalhadamente. Tem que ser de forma organizada, realmente, para que não tenha aglomeração e nenhuma falha no protocolo, já que muitos desses estudantes moram com pais que têm comorbidades, com os avós, eles continuam frequentando outros ambientes, então, para que esse vírus não fique circulando, então, que seja feito de uma forma seguindo todos os protocolos. Houve, então, essa definição do planejamento na rede estadual e algumas cidades também já estão se posicionando. A cidade de Paulínia, por exemplo, já definiu um calendário também? Sim, definiu e já detalhou, inclusive, esse funcionamento. Olha só, você que tem o filho ou você que estuda na rede municipal de educação em Paulínia, fique atento. Ele foi dividido, a rede toda, em 2 grupos. O grupo 1 são de alunos dos últimos anos de cada nível, ou seja, 5º anos para o Fundamental 1, 9º anos para o Fundamental 2 e 3º ano do ensino médio, que pode ser o técnico ou o EJA também. Sendo assim, o retorno presencial será no dia 26 de fevereiro, que vai ter a gestão e pessoal do apoio. Nós teremos os docentes, ou seja, os professores, tem 30% de jornada presencial e 70% em home office, utilizando uma plataforma chamada Google for Education. E aí, nós teremos, a partir do dia 1º de março, a turma A com 35% dos alunos, turma B 35% e turma C 30%. Divididos em 1 a 5 de março, vai a turma A. 8 a 12 de março, vai a turma B. 15 a 19 de março, vai a turma C. E a partir do dia 22 de março, aí em Paulínia, nós teremos 50% de alunos em cada classe, que vão ser redivididos em turma A e B em semanas alternadas. Isso para 5º, 9º e 3º anos. Tá certo. Mas a gente tem ainda o grupo 2, que são os alunos, por exemplo, de 2º, outras séries. Vamos lá.
Para outras séries, o retorno também vai ser para os docentes no dia 26 de fevereiro, mas eles voltam nas aulas presenciais apenas nos dias 29 de março a 2 de abril, que então será a turma A, 5 a 9 de abril a turma B e 12 a 16 de abril a turma C. Ou seja, a gente vai ter aí, por exemplo, o pessoal do primeiro e do segundo ano, depois do quarto ano, sexto, sétimo e oitavo ano e primeiro e segundo ano do ensino médio. Então, você que se encaixa em alguma dessas turmas e é estudante das escolas municipais de Paulínia, fique atento a esse calendário. Aí a divisão, então, né, em porcentagens. Primeiro vai 35%, depois mais 35%, depois 30%, para que não tenha essa aglomeração e vá todo mundo estudar no mesmo período, porque a gente sabe que isso não vai dar certo em época de pandemia. Vamos falar um pouquinho agora sobre emprego, porque a CPFL está oferecendo um curso de formação para eletricistas. Na verdade, a gente está falando ainda de estudo. Lembrando que esse curso oferecido pela CPFL não significa que esse aluno depois será obrigatoriamente contratado pela empresa. Mas ela abriu aqui na região a possibilidade, olha, são 32 vagas para o curso de formação de eletricistas de construção de rede de distribuição elétrica pela CPFL Soluções. São 16 vagas para o período noturno e 16 para o período diurno. Para participar do processo seletivo, os candidatos precisam residir em Valinhos, Jaguariúna, Piracicaba ou Sumaré. Já para o período noturno, as vagas são para os candidatos que residem em Campinas, Americana ou Sumaré. Para se candidatar, é preciso enviar um e-mail até o dia 17 de fevereiro. Eu vou falar o e-mail aqui, olha. recrutaserviços, com cedilha mesmo, @cpfl.com.br e no título colocar Escola de Eletricista Sumaré, porque o curso vai ser na cidade de Sumaré. Então, olha, você que mora Valinhos, Jaguariúna, Piracicaba ou Sumaré, pode se candidatar para uma das vagas do período diurno e você que mora em Campinas, Americana ou Sumaré para o período noturno. Tá, então, educação juntamente com uma qualificação para a formação profissional, que é algo que nós estamos precisando bastante, né? Dessa qualificação, deste estudo para os nossos profissionais. Mina Abreu, amanhã tem interrupção de água, mais uma obra da Sanasa. Qual região precisa ficar atenta? Amanhã os moradores ali para a Chácara Buriti e para a parte dos bairros Jardim Samambaia, Jardim Aliança e Jardim Monte Líbano vão ficar sem água das 8 da manhã às 5 da tarde, pois a Sanasa fará o serviço de capeamento de redes ali nesses bairros. Portanto, hoje, você que mora nessa região, faça a reserva de água, porque amanhã nós teremos essa interrupção no fornecimento. E atenção, você motorista de Campinas, hein? A gente tem bloqueio em vias importantes no Cambuí e também no centro da cidade de Campinas. O bloqueio já começou hoje. Anote aí, olha. O bloqueio vai até 22 de janeiro no Cambuí, num trecho da rua Padre Vieira. Essa interrupção acontece sempre das 8 da manhã às 5 da tarde e após as 5, o tráfego é liberado, voltando a ser bloqueado no dia seguinte. Portanto, ali Padre Vieira, no Cambuí, vai de hoje até o dia 22. E o fechamento é entre a rua General Marcondes Salgado e a Avenida Quidaban, bem ali perto do Bosque. Então, você que passa nessa região, fique atento, temos agentes de mobilidade urbana e qualquer dúvida também pode ser utilizado o telefone 118 da INDEC, que é o Fale Conosco. Nós temos ainda na Regente Feijó, no centro. A interdição acontece nesta quarta-feira, dia 20, no período das 8h30 até o meio-dia, na altura do numeral 926. Então, Regente Feijó, entre a Ferreira Penteado e a Costa Aguiar, ali bem no miolinho do centro da cidade,
nós teremos essa interrupção. E essa medida é justamente porque ali tem uma obra da Sanasa que vai acontecer, uma ligação de rede de esgoto, por isso a necessidade dessa interrupção entre 8h30 da manhã e meio-dia. De hoje, então, até a próxima sexta-feira, motorista, fique atento, então, com estes bloqueios e com os desvios que serão necessários. Certo, Mirna Abreu? Certo, Gabriel. Agora você quer falar daqui a pouquinho ou já quer que eu conte agora as notícias do Legislativo? Você volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo, combinado? Combinado, já já eu volto. Até lá, então.